Vamos passar agora para a classificação dos documentos. E o primeiro tópico que a gente observa é chamado de gênero. Gênero consiste na representação dos documentos nos suportes, nos mais variados suportes. A gente chama isso de gênero. E a gente tem aqui a classificação de gênero textual para os documentos manuscritos, datilografados ou impressos. Chamamos gênero audiovisual, que se desdobra em filmográfico e sonoro, tendo como exemplos de filmográficos os filmes e as fitas videomagnéticas. Muita gente conhece essa fita videomagnética como VHS. Sonoros, os discos, né, vinil, e as fitas audiomagnéticas, que o pessoal também conhece como fita cassete. Só para dar um exemplo aí, um sinônimo. Temos o gênero cartográfico, que é destinado a documentos com dimensões e formatos variáveis, ou seja, extrapola o papel A4 ou ofício, que são os suportes e as medidas tradicionais. E são os mapas, as plantas e os perfis, quer dizer, documentos ligados à geografia, engenharia e arquitetura. Gênero iconográfico. Ícone é imagem, porém imagem estática, não é em movimento, senão eu chamo de filme. Então, gênero iconográfico considera como exemplo as fotografias, assim como os negativos e ampliações decorrentes dessas fotografias, os desenhos, as gravuras, as litogravuras ou litografia, litos, rocha, grafos, registro, pode ser desenho e tal. Então a gente conhece isso como pinturas rupestres, desenhos rupestres, aqueles feitos na rocha. Por isso que é litogravura ou litografia. Os cartazes, os cartões postais, as estampas, os diapositivos ou slides, né? São aqueles pedaços de filme em cor, onde se colocava, né, num aparelho que tinha um carrossel e você passava quadro a quadro as fotografias, né, as imagens. Então esse é gênero iconográfico. A gente pode, né, afirmar que esse é o antecessor do datashow que a gente vê hoje nos computadores, para uso com computador. E as partituras, que são nada mais do que desenhos das notas musicais, né? Então também enseja o gênero iconográfico. Gênero micrográfico, documentos micrográficos, são ligados ao processo de microfilmagem. E a gente tem aí os rolos, as microfichas, as jaquetas, que são invólucros onde eu guardo para proteger os pedaços de microfilme, e os cartões janela. E o gênero informático, que considera os disquetes, os discos rígidos, os HDs, né? E os discos óticos, CD e DVD, estão enquadrados no gênero informático. Vamos seguindo. Vamos falar agora de espécie documental. Espécie, atenção para a definição, é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Ou seja, é o documento arquivístico. Espécie é o nome do documento arquivístico. Ela é proveniente de um ato da administração. Então, de acordo com esse ato e com a finalidade desse ato, nós vamos já ver os exemplos, a gente gera uma espécie documental. Então, dependendo do ato que esteja gerando esse documento, essa espécie documental, eu tenho uma estruturazinha lá que vai dispor dos campos e das informações contidas em cada campo. Então, cada documento que provém de um determinado ato da administração vai ter uma estrutura, vai ter uma carinha. Então, isso a gente chama espécie documental.
Então, como exemplo, a gente começa aqui analisando atos normativos. São atos que ditam regras, normas, são expedidos por autoridades administrativas. E essas normas são de cumprimento obrigatório. E aí a gente tem como exemplo de espécie decorrente de um ato administrativo a medida provisória, o decreto, o estatuto, o regimento, a lei, a ordem de serviço, por aí vai. Atos enunciativos, eu estou enunciando, manifestando uma opinião, né? Esclarecendo determinado assunto. Então eu gero, em virtude desse ato, algumas espécies. O relatório, o voto, o despacho, o parecer, como exemplos. Atos de assentamento. Assentar é registrar, firmar um fato, uma ocorrência. Então eu tenho como exemplo a apostila, a ata, o termo, um auto de infração, está registrando, fazendo uma ocorrência de alguma coisa. Deixa eu apagar aqui os tracinhos. Atos comprobatórios são aqueles que comprovam os assentamentos, esses registros que eu firmei. Então, a partir daí, eu tenho o traslado, a certidão, o atestado, a cópia autêntica. Atos de ajuste. Ajuste é acordo. São documentos, né, pactuais entre duas, resultantes de um acordo, de algo entre duas ou mais pessoas. Então, a gente tem aí como exemplo de ajuste um tratado, um convênio, um contrato, termos. E atos de correspondência, que são criados com o propósito dos atos normativos serem cumpridos, ou seja, eles dão ciência de algo que é de obrigatoriedade de ser cumprido. Então, em cima disso, eu tenho o aviso, a carta, o memorando, a mensagem, o edital, a intimação e por aí vai. Agora, dentro do que a gente viu de espécie, a gente pode entender que espécie, vamos dizer, é o nome do documento. É o nome do documento, com o propósito para o qual ele é criado. Agora a gente vai observar a questão da tipologia, que é um desdobramento do que a gente tem a partir de uma espécie. Então a tipologia é a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que ela gerou. É quando a espécie eu agrego, dentro do propósito para o qual ela foi gerada, uma função, uma razão, uma atividade. Então é como se eu dissesse, eu sei o que é aquele documento e o que ele faz, né? O que ele pretende fazer, é uma espécie. Mas se eu disser que ele é um documento, uma espécie, e disser que função ela está exercendo dentro do contexto para o qual ela foi produzida, eu tenho uma tipologia. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma certidão, eu tenho um contrato, eu tenho um edital. Só colocar 3 exemplos aqui. Aqui eu tenho espécie. É o nome do documento. Para eu transformar em tipo ou tipologia, eu tenho que agregar uma função, uma razão, uma atividade em cima da que gerou o documento. Então, se eu colocar o nome, a banca coloca o nome na prova, o nome do documento, tal, mas não disser do que ele é ou o que ele faz, é espécie. Se a banca citar o documento e dizer a função que ele está exercendo, a atividade, a razão, aí é tipologia. Então, por exemplo, eu tenho certidão. Se eu disser que ela é de nascimento, de casamento, eu já transformei a espécie em tipologia. Se eu disser que o contrato é de locação, ou, exemplo, prestação de serviços, eu tenho tipologia. Se eu disser que o edital é de licitação, é de concurso, eu tenho tipologia. Então, para a gente fechar isso de uma forma fácil para vocês, apareceu na questão
o nome do documento, mas não diz qual é, o que ele faz, é espécie. Apareceu na questão, certidão, contrato, edital, tratado, lei, medida provisória, espécie. Se aparecer o nome com o chamado, que eu digo, sobrenome, certidão de nascimento, certidão de casamento, contrato de locação, de prestação de serviço, edital, de licitação, edital de concurso, aí já está dando o sobrenome, já está dizendo o que o documento está fazendo. Aí é tipologia documental. Acho que dessa forma fica mais fácil vocês entenderem quando se depararem com a questão, no caso, e dificilmente vão errar a partir dessa explicação. Vamos adiante. Forma e formato. Eu digo que um documento tem forma quando eu estou relacionando ele ao estágio de preparação e transmissão também desse documento. Então eu tenho como exemplos de forma o rascunho, a minuta, o original ou cópia. E formato. Formato é aspecto físico que o documento vai adquirir depois de pronto, depois que ele toma forma. Ele adquire um formato. É o aspecto físico que ele adquire, independentemente do conteúdo que ele tem ali registrado. Eu não estou levando isso em consideração. Então eu considero como formato uma ficha, um livro, um caderno, um cartão, um folder e por aí vai. Nesse sentido, então a forma é como eu estou preparando o meu documento, em que estágio eu estou em vias de prepará-lo ou de transmiti-lo, se ele está pronto ou não. Agora, depois de pronto, eu dou um formato a esse documento. Um CD, uma ficha, um livro, um caderno e por aí vai nesses exemplos. Então, forma o sentido de preparação do documento. Formato, aspecto físico que ele adquire já depois de pronto. Atenção com isso. Agora, o último tópico, e que eu dou uma ênfase aqui, porque é o que também pega em muitos concursos, é a natureza do assunto. Classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. Quanto a esse aspecto de natureza do assunto, eu posso classificar os documentos de duas maneiras: ostensivos e sigilosos. Os ostensivos são aqueles que não prejudicam a administração. Podem ser de conhecimento de quem está trabalhando lá na instituição, circula na mão de muitas pessoas, não tem problema a divulgação dessas informações. Já os sigilosos são de conhecimento restrito. Então, já não circula na mão de todo mundo, já tem as pessoas definidas que podem ter acesso a esses documentos e às suas informações. E isso enseja 3 classificações. Nem sempre foram 3 classificações, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Isso é dado pela Lei 12.527 de 2011, que é a famosa Lei de Acesso à Informação. Então, ela institui a transparência administrativa nos órgãos da administração pública, dando as providências de mexer na quantidade de graus de sigilo, em alguns prazos, em algumas ações, dentro desse contexto que a gente traz para a área arquivística. Mas, anteriormente, o Decreto 4553 de 2002 dava 4 classificações. Ah, professor, por que você está falando isso? Eu gosto sempre de falar do antes e do depois, porque a banca, dependendo qual seja, pode te perguntar em cima de uma situação anterior para saber se você tem noção de que não é mais assim, de que hoje algo mudou e que dispositivo que mudou isso. Então vamos lá.
Anteriormente, a gente tinha as classificações de reservado, de confidencial, de secreto e de ultra secreto. Hoje a gente tem as classificações de reservado, de secreto e ultra secreto. Então entendam que confidencial, como classificação de grau de sigilo para assunto, acabou. Não é a mesma coisa para acesso aos arquivos. O nome confidencial para acesso a arquivo ainda se mantém. O nome confidencial só acabou para assunto sigiloso, classificação de sigilo de assunto, não para classificação de arquivo quanto ao acesso. Saibam separar esses dois tópicos, porque é isso que faz muito candidato errar na hora da prova, porque a banca já faz de propósito perguntando isso. Então, temos 3 classificações hoje, não são 4, cuidado. Os documentos reservados são aqueles que não devem ser do conhecimento do público em geral e ficam nessa condição por 5 anos. Ok, anteriormente também era 5, não mudou esse prazo. Os confidenciais não existem mais, mas a título de curiosidade eles ficavam 10 anos com essa restrição. Os secretos têm alto grau de sigilosidade. Ficavam 20 anos, hoje o prazo é 15 anos. E os ultrasecretos? A divulgação acarretaria dano à segurança da sociedade e do Estado. Anteriormente, era 30 anos. Cuidado com isso, porque a banca pode colocar uma armadilha, colocar lá 30 anos e você achar que é. Ou você também pode estar estudando por um material desatualizado e se confundir por causa disso. Hoje, 25 anos. Então, 2 coisas aí que a gente pode ver. Mudança na quantidade de graus de sigilo para os documentos e mudança em alguns prazos de vigência desse sigilo. Cabe dizer também que para cada grau de sigilo desse a gente tem as autoridades específicas. Isso aí a gente pode abordar num detalhamento maior na parte da legislação quando for a oportunidade. Esses documentos também são passíveis do que a gente chama prorrogação, que é renovar o prazo de sigilo. Isso é um outro detalhe, um terceiro detalhe, né, que essa lei fez mudar. A prorrogação anteriormente se dava para as 4 classificações de sigilo. Então você dobrava o prazo, porque essa prorrogação renova o prazo uma única vez, ela só pode ser uma única vez e por igual período da vigência do sigilo. Então, anteriormente, né, porque não é tão antigamente assim, a gente tinha condição de dobrar os prazos das classificações de sigilo. 5 fica 10, 10 fica 20, 20 vira 40, 30 vira 60. E hoje, atenção com isso, a prorrogação só se dá para o ultra secreto. Esses aqui, reservado e secreto, não prorrogam. Não prorrogam. Então, só o ultra secreto hoje que prorroga. Então, de 25, ele pode estender o prazo para até 50 anos. É o máximo que esses documentos podem ficar sob sigilo. Outra coisa, reclassificação. O que é reclassificar? É mudar o grau de sigilo. Então, os reservados e secretos, como não podem prorrogar, também, pelo menos eles podem reclassificar. O interessante é que se faça para mais, né? Eu tenho uma situação que não deve ser reservado, mas aí está para fazer 5 anos e eu não posso prorrogar, mas eu quero manter mais um tempo porque a divulgação pode dar algum problema. Deixou de ser uma coisa que não é do conhecimento público em geral, mas pode acarretar um grande prejuízo se divulgado. Claro que para isso existe uma comissão de avaliação que vai analisar o pedido, tem que ser fundamentado, justificado para isso poder acontecer. Porque essa lei tem como diretriz que o acesso é regra e o sigilo é exceção.
Então a transparência tem que acontecer. Por quê? Diminuir número de classificação de sigilo, diminuir prazo de vigência do grau de sigilo é para que essa informação chegue mais rápido à sociedade, seja divulgada e se consolide a transparência administrativa. Então, por exemplo, mais um reservado, constatou-se lá que tinha uma situação que não podia abrir com 5 anos, o acesso. O que pode acontecer? Reclassifica para secreto. Pode, professor? Pode. Mas entendam também um outro detalhe. Os prazos são contados a partir da data da publicação do documento. Então, por exemplo, eu fiz o documento, já classifiquei como reservado. Ele vai contar 5 anos a partir da data de produção do documento. Então, ele vai fazer 5 anos, eu não posso permitir que isso venha à tona lá, uma informação qualquer. Estou falando uma situação uma coisa bem pontual. Eu preciso reclassificar para secreto, então quanto tempo ele vai ficar? Já perfez 5, ele vai fazer a diferença que falta para o máximo. Então, se são 15 anos no secreto e ele já percorreu 5 anos tramitando assim, ele vai perfazer só mais 10. Então, porque tudo retroage à data de produção do documento. Fiquem atentos a isso. Então, reclassificação é mudar o grau de sigilo. E a desclassificação? No que consiste? O documento deixa de ser sigiloso e se torna ostensivo. Ele perde o grau de sigilo e deixa de ser ostensivo. Isso pode acontecer em 3 situações. 1. Fim do prazo normal da classificação de sigilo. 2. Se prorrogar, que aí no caso é só ultrasecreto, ao final da prorrogação. E 3. Serve para os 3. A qualquer tempo pela autoridade competente para lidar com aquela classificação. A qualquer tempo. Vai ficar 5 anos reservado. Mas aí com 3 anos eu acho que não precisa mais segurar essa informação, pode liberar o acesso. Aí com 3 anos eu resolvo desclassificar. Eu sou autoridade, eu resolvo desclassificar esse documento e torná-lo ostensivo. Pode. Então são essas 3 situações que a gente verifica que pode acontecer a desclassificação do grau de sigilo. Uma lembrança aqui é que o grau de sigilo não é dado em função do assunto, mas sim do teor do assunto. Vou explicar melhor. Eu posso ter 2 assuntos iguais. Vou chutar aqui. Promoção funcional. Estou chutando. Tenho 2 documentos. Um pode ser ostensivo, todo mundo pode ver, e o outro pode ser uma promoção que eu não quero que ninguém saiba, ou por algum motivo não se pode saber dessa promoção. Claro que tudo é justificado, analisado por uma comissão, mas só atentem para esse detalhe. Mas o teor do que diz esse documento da produção, eu posso achar que seja um grau de sigilo e colocar como reservado. Todos vão ter até o mesmo tempo de trâmite, mas o acesso de um vai ficar restrito 5 anos e do outro liberado direto, até a vigência do documento terminar. Então, o que baliza o grau de sigilo, né, não é o assunto em si, e sim o teor do assunto. Mais uma vez, eu posso ter 2 assuntos iguais em documentos diferentes, o mesmo assunto, aliás, em 2 documentos, e um deles ser ostensivo e outro ser sigiloso. Perfeitamente possível. E para a gente encerrar isso aqui, documentos relativos à honra, imagem e vida privada, né, que tem informações pessoais contidas em documentos arquivados em órgãos públicos, tipo Receita Federal, Justiça Eleitoral, esse tipo de coisa, era e continua sendo restrito por 100 anos. Então, o acesso é restrito aos próprios, aos interessados, por 100 anos. O público, em geral, não pode sair consultando as informações privadas contidas em documentos em arquivos públicos. Então, só para fechar essa explicação. Com isso, encerramos o nosso encontro sobre arquivologia. Até a próxima, pessoal!